Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito ao Ponto, iniciando agora 2025, e a gente quer trazer essa temática das perspectivas de demandas judiciais, principalmente na temática de saúde, nesse ano que se inicia. 2024 já foi um ano quentíssimo, né? De demandas novas, de novidades que as operadoras de saúde tiveram, né? Implementaram novas políticas. E 2025 tende novamente a ser sempre anos cada vez com mais problemas sociais. O que eu sempre digo, problema social, gente, não é bom. A gente, nós como advogados, nós não temos que comemorar, eita, que massa, muitos problemas sociais. Não. A gente busca uma solução. A gente está aqui como um instrumento para trazer de volta a harmonia, para devolver para o segurado, no caso de saúde suplementar, uma perspectiva, o direito que foi violado dele, mas nunca vai ser motivo de comemoração ter muitos problemas sociais, né? A gente está falando da sociedade como um todo, e seria uma ótica muito pequena, muito mesquinha, a gente torcer para ter mais problemas. Agora, uma vez que eles acontecem, sim, a gente tem que estar preparado, estar antecipado, que é isso que a gente quer fazer hoje com vocês, antecipar algumas tendências para 2025 e preparados com o direito material e a prática para o ano que está chegando. Até porque, mesmo a gente não querendo que exista esses problemas sociais, eles vão existir. Acontecem reiteradamente em diversas áreas, e não só na área da saúde, né, do direito da saúde. Então, eu sempre gosto de iniciar, a gente sempre parece que está falando a mesma coisa, né? Mas eu sempre digo que reajuste é uma temática que ela foi de ontem, e ela é de hoje, e ela vai ser do amanhã. Porque esse problema, muita gente acaba, enfim, postergando para resolver. Então, uma pessoa que postergou, sei lá, em 2021, ele chegou depois de 2022 para resolver. Outros que estão postergando desde 2021 viram uma bola de neve e agora vai resolver. Então, muita gente já foi pleitear esse direito, mas muita gente ainda não foi. Então, reajuste é uma temática alta sempre, todos os meses, todos os anos, porque é uma dor social muito grande, né? E muita gente, eu sempre digo, a gente escuta, olha, eu deixo de, enfim, vendo minha casa, mas não quero perder meu plano de saúde. E perder o plano de saúde realmente não é uma opção quando você está sofrendo reajustes indevidos, porque, na verdade, você deve requerer o seu direito à redução da mensalidade para continuar nesse plano. E é uma ótica muito injusta, né? Assim, na perspectiva social, você pensa que a pessoa começa a pagar muitas vezes jovem, pagando barato, usando pouco, e paga por anos, dando lucro para a operadora, porque aquela pessoa não está usando, não está adimplindo, não está pagando pontualmente. E quando mais precisa, ela não consegue mais arcar. Seja porque muitas vezes deixa de trabalhar, né? Enfim, ficou mais idoso, sai do mercado de trabalho, seja porque o valor vai se acumulando com as abusividades e chega num valor muito alto ali no fim da vida. Então, eu acho que o recado que a gente já deu aqui no podcast várias vezes em outros momentos se tem um plano individual familiar, não cancele, não transforme, não migre, não faça nada e transforme ele num plano coletivo. Um plano coletivo, você vai adiar um problema. Você tem um plano muito bom na sua mão. Se você tem um plano individual familiar, você tem um dos melhores planos do mercado, que o reajuste da ANS ele é limitado, o reajuste anual. E você trocando isso e achando que está resolvendo um problema, você está embarcando em um problema ainda maior a longo prazo. Então, você não está se livrando do problema. Não se livra de problemas, pessoal. Você não consegue se livrar de problemas, você tem que resolver. Quando você adia, que você empurra com a barriga, e isso até é comum, né? Aqui no Brasil, a gente faz demais isso, empurrando um problema com a barriga atrás do outro, mas você não resolve ele. Ele continua existindo na sua vida. Então, se você consegue pensar que vai aderir a um plano coletivo, que esse problema vai estar resolvido, que no futuro você não vai ter novamente o mesmo problema, você vai ter um problema ainda pior e muito rapidamente. Então, se você tem um plano individual familiar, independente do ano da contratação, você não deve trocar ele por um plano coletivo. E assim, muita gente acaba fazendo essa troca sem nem estar percebendo
o que está acontecendo. Infelizmente, assim, não é, às vezes não tem nem às vezes essa intenção de resolver um problema, ou enfim, às vezes é ofertado por uma coisa como se fosse muito boa, enfim, e sou prática, né, gente? Vocês sabem. Mas, vamos lá, se você tem esse plano individual e familiar e você já acha que você não vai conseguir pagá-lo, o que você tem que fazer não é procurar o plano, não é procurar o corretor, enfim, você tem que procurar um advogado especialista em reajuste para analisar esse cenário, se há ou não reajustes indevidos, ou ainda analisar esse cenário de reajustes indevidos e se através da legislação e, enfim, as normas que tem ali, que versam naquele contrato, se vai ser mais benéfico ou não essa sua migração para outro plano. Então, ainda que não tenha esse reajuste indevido, esse advogado especialista, ele vai analisar esses cenários de migração para que você opte por uma opção realmente mais benéfica a você, e não a que você está achando que vai ser, porque realmente a maioria das pessoas não tem noção jurídica dessas normas de reajuste. Então, esse é o primeiro cenário. Se você não acha, certo, que está caro ou está ludibriado, digamos assim, com a oferta ou do plano, ou do corretor, enfim, não sei, você sempre procure também um advogado especialista, porque quem entende do direito, das normas, de todos esses reajustes que vão acontecer ao longo dos anos, é o advogado. Ele é o profissional, operador do direito, competente para analisar essa demanda. E aí, Iris falou dessa questão de resolução, né? E muita gente também, às vezes, me veio à memória a questão dos planos empresariais, principalmente aqueles que são os falsos coletivos, né? Que são, enfim, aquele plano ali contratado na rúbrica de um plano empresarial, mas que, na verdade, só tem um núcleo familiar. Muita gente que está nesse plano tem esse direito à redução da mensalidade. Isso ali incidindo, né? Substituindo os percentuais de reajuste anual pelo percentual da ANS. Muita gente conversa comigo, Iris, e diz assim, eu vou contratar um novo plano pela empresa, acha que está tendo uma super eficácia, né? Assim, que essa solução que ali ele achou que estava tendo era uma solução eficaz. E eu digo, olha, você pode até trocar, tudo bem, né? Cada um faz o que quer, mas você está trocando 6 por meia dúzia, você está postergando um problema. O percentual que entra não vai mudar, vai ser o mesmo, né? Então, você está reduzindo agora, passando por novas carências, tendo uma nova recontratação de plano, burocracia, para daqui a 1 ano, 2 anos, você está sentindo o mesmo peso da mensalidade, porque, como eu falei, esse percentual não vai mudar, vai ser o mesmo, e você não teve ali uma solução efetiva, eficaz, porque é isso. Muita gente, às vezes, acha que está tomando uma conduta para solucionar, mas essa conduta não é nada efetiva, não é nada eficaz, e realmente, quem consegue analisar essa eficácia dessas decisões é o advogado especialista. E uma tendência, pessoal, 2025, como já aconteceu em 2024, é você observar que quando o segurado tem reclamado do plano, muitos planos têm feito como se fosse uma recontratação. Então você assina ou um aditivo ou de fato contrata um novo plano, às vezes diminuindo o seu direito, diminuindo a sua cobertura, ou assinando como se fosse uma manutenção e um compromisso em manter esse plano. Então, muitos planos reduzem inicialmente, então você reclama com o seu plano, ele reduz o percentual em 1 ano, e no outro ele aplica a diferença e você está vinculado porque você fez essa promessa com o operador de saúde, você assinou aquilo naquele momento. Então, muita atenção para essa situação. Essa situação vai acontecer demais em 2025. Tem acontecido essa cláusula de fidelidade que é muito discutida na justiça. Então, se você se deparar com essa situação como segurado, você precisa de um advogado especialista. Isso é um grande alerta para esse ano que está começando. Outra temática também que sempre está em ascensão são as negativas, como a gente conversou ali em relação a 2024, elas vêm se tornando cada vez mais robustas, né? Ali aquela negativa bem formal, cheia de justificativa, cheia de artigo e, enfim, nem toda negativa ela é devida e também nem toda negativa ela é indevida. É preciso ter uma análise jurídica do que pode ou não ser negado pelo plano de saúde. Muito embora se tenha na mídia, né, muitas, enfim, informações não tão verídicas ou até mesmo que existem exceções que justamente vão nortear, vão dar o direito a esse beneficiário de ser justamente essa exceção para que o plano de saúde tenha a obrigação de fornecer aquele tratamento, aquele procedimento, aquele medicamento. Então, é uma demanda que sempre está crescendo, que sempre está acontecendo, principalmente com as pessoas mais vulneráveis, sejam idosos, pacientes oncológicos, enfim, a gente diz assim, pacientes caros para o plano de saúde.
Eu ia falar isso, eu ia complementar que eu acho que para 2025 o que a gente vai observar bem mais são negativas de procedimentos ortopédicos baseado na exclusão das órteses, próteses e materiais especiais, medicamentos quimioterápicos fundamentado em exclusão por ausência de previsão no rol da ANS, que não se justifica, pessoal. Quimioterápico tem que ser fornecido ainda que fora do rol da ANS. E, com certeza, situações de home care. Eu acho que 2025 vai ser um momento em que a gente vai entrar em discussões muito mais profundas nessas 3 tipos negativas, como a gente já observou em 2024. Até porque, gente, o home care, digamos assim, a expectativa de vida das pessoas, ela tem aumentado. Eu até escutei de um médico dizendo assim, como se fosse, home care virou... Rotina. Assim, rotina, todo mundo tem. E não é bem assim, se a gente for pensar em 2020, qual era a expectativa de vida dessas pessoas? Hoje, a gente tem uma outra expectativa de vida. Então, é natural que essas demandas vão, enfim, aumentando, que o direito vá sendo conhecido pela população também e que se tem ali as demandas pleiteadas. E o que a gente vê muito acontecendo eles têm o cancelamento do home care, certo? Que é uma pauta. Tem a negativa do home care e tem o downgrade, digamos assim, do home care, que era fornecido, enfim, alguns itens, e o plano vai lá e dá uma alta, retirando alguns itens que o beneficiário ali teria direito. E plano de saúde não pode dar alta, né, pessoal? Exatamente, assim, veja, quem dá alta é o médico, né? E, enfim, não é o plano de saúde. E, importante dizer, é o médico especialista que acompanha aquele paciente. Enfim, é uma demanda realmente em alta que vai só crescer. E outra que eu acho também muito importante a gente pontuar é a questão dos reembolsos. Né? Eles vêm ficando, enfim, cada vez mais burocráticos e é óbvio, eu sempre explico também para as pessoas que me procuram assim, veja, o plano de saúde ele tem que ficar um pouco mais burocrático. Não estou aqui defendendo o plano de saúde, mas jamais faria isso, veja, inclusive. A quantidade de golpe que está existindo, a quantidade de inteligência artificial mesmo, assim, é surreal, gente, como uma pessoa pega um documento. Eu, apesar de nova, eu fico ainda chocada, porque, assim, na minha cabeça é surreal. Fica absolutamente igual. Então, infelizmente, sim, tem muitos beneficiários que andam enganando o plano de saúde. Então, precisa acompanhar também a evolução, né? A inteligência artificial evoluiu. O plano de saúde ele precisa estar mais burocrático para se ter a gestão dessa despesa e dessa solicitação de reembolso. É óbvio, não tem como, enganou, que foi lá no médico que fez isso. É assim. Então, precisa estar mais lapidado. Porém, né, não é absolutamente tudo que o plano de saúde tem que, enfim, negar esse reembolso, que muitas vezes se tem ali o direito ao reembolso integral e eles vêm cada vez, enfim, menores. Principalmente tanto questão de comprovação de despesa, e aí não é que você não vai comprovar ou vai, mas muitas vezes, apesar de comprovado, eles entram com exigências que não estão na legislação, não estão no contrato, mas além disso, com a diminuição de rede credenciada, muitas vezes é devido ao reembolso integral. E aí você observa que em 2025, com certeza é uma tendência, porque a gente já observa isso em 2024, na situação de que não tem credenciado, cada vez menos médicos querem ficar credenciados ao plano, então não tem credenciado disponível, o plano deve fazer o reembolso integral. As demandas de reembolso, como a Marcela disse, elas são mais burocráticas agora, muito mais do que no passado, muito em virtude das próprias fraudes que aconteceram, que pessoas fraudaram as operadoras, e por isso essa burocracia atual, então todo mundo está sofrendo pelos golpes que aconteceram, mas a regra tem que ser o reembolso, pelo menos no limite do contrato. Então, negar o reembolso exigindo documentações absurdas não deve ser admitido pelo segurado e não deve ser aceito de baixar a cabeça e seguir com a negativa. A gente tem que buscar os nossos direitos, tanto no papel social, de conscientizar as pessoas, como também de você não ficar nesse prejuízo por um serviço que você já paga há tanto tempo. Exatamente. E acho que a mensagem final que pode ficar para a perspectiva de 2025 também é que podem continuar contando com a gente. Estamos, enfim, nas nossas redes sociais, aqui também no podcast. Tragam, enfim, literalmente temáticas que vocês querem ver aqui. A gente não só compartilha o direito material, mas a nossa rotina, né? Gestão de escritório, honorários, a questão de conciliar com a maternidade, são temáticas que são comuns a gente. Então, a gente continua disponível para caminhar com vocês em 2025. É isso, gente. Contem com a gente, qualquer coisa, qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários, fala com a gente nas redes sociais.
Ativem o sininho, sigam a gente nas redes sociais, comentem, se inscrevam. Curtam e se inscrevam no canal. E nossas redes sociais são @MarcelaAnes, @podedireitoaoponto e @irisnavaz.tv. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.